A justiça e a misericórdia de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre o livro de Naum. É um livro dos pequenos profetas, não é, que não é muito lido, não é muito recordado nos tempos de hoje. Mas Naum profetizou naquela época pela cidade de Nínive. Nínive foi uma cidade onde foi levantado um profeta, o profeta Jonas, para poder falar, né, naquele povo, naquela época, porque a maldade e a crueldade daquele povo tinha subido a Deus. Então Deus levantou Jonas para poder pregar, né, o arrependimento ali naquela cidade. Quando Jonas foi, pregou o arrependimento mesmo, à força, porque ele não queria. Jonas recebeu um mandato de Deus e seguiu outro caminho, porém, o que Deus manda, ele não pode ser frustrado. E Deus fez com que Jonas descesse até Nínive, mesmo sem querer. E Jonas pregou: arrependam-se, arrependam-se, Deus vai destruir essa cidade. Arrependam-se, Deus vai destruir este povo. E chegou o arrependimento naquela cidade. Porém, meus amados, depois de 100 anos depois do que aconteceu, do arrependimento ali daquele povo, veio outra geração. E esta geração que veio, voltou tudo de novo a fazer as mesmas coisas. Eu fico vendo hoje o que nós vivemos, o que nós aprendemos com Abraão, Isaac e Jacó, todos os pais da fé. O que nós aprendemos com eles? E o que nós estamos fazendo aqui, no mundo de hoje, como nós estamos, mesmo depois que o Senhor Jesus veio, mesmo que nós temos a salvação através do Senhor Jesus, o que nós estamos fazendo? Essa palavra vem para mim primeiro, porque eu pergunto muito a Deus: Senhor, me ajuda, como estou nos meus caminhos? Como faço, Senhor, para poder fazer o que é certo, para poder fazer a tua vontade? Eu questiono, eu pergunto a Deus: me mostre se eu estou fazendo algo, Senhor, que me afaste de ti. Me ajude a ver, me ajude a entender, me ajude a me colocar no meu devido lugar. Por quê? Hoje de madrugada, quando o Senhor me despertou para minha oração e o meu momento com Ele, o Espírito Santo me tirou aqui em Naum. E eu vi aqui em Naum, eu confesso para vocês que na madrugada eu não entendi. E agora eu estava sentada aqui de orientação do Espírito Santo e veio em meu coração do que aconteceu na cidade de Nínive, no que aconteceu pós, né, depois de 100 anos com a outra geração, que voltou tudo pelas mesmas práticas, né, as mesmas crueldade, e aquele povo estava completamente sem a presença do Senhor. Então, o que acontece? Eu vejo hoje a nossa vida, o que nós, em geral, fazemos, com tudo aquilo que Deus fez por nós, com tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. E o que nós vemos fazendo? Entristecendo o coração de Deus, muitas vezes negando, rejeitando, muitas vezes não seguindo o caminho, muitas vezes desobedecendo. Porque é isso que nós fazemos. O Senhor Jesus veio até aqui para que nós possamos ter vida e vida em abundância, para que nós possamos ter a salvação, porque o sangue dele nos limpou, nos lavou, nos purificou, e por isso nós somos salvos através do Senhor Jesus, do que ele fez lá naquela cruz. E nós, o que nós fazemos? Voltamos sempre aos mesmos erros? Continuamos sempre a fazer as mesmas coisas, assim como o povo de Nínive? Olha só o que Deus fala. Eu vou ler do primeiro. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota. Todos os rios desfalecem, Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar. As trevas perseguirão os seus inimigos. Quem pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todos. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como espinho e se saturem de vinhos como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços contra ti. Porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundação. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Pois é. E é isso que o nosso Deus faz. Ele levanta, como levantou Jonas, para poder pregar naquela cidade, o arrependimento. A cidade foi ouvida e o arrependimento chegou. Passaram-se 100 anos, voltou toda a prática do mal, de adoração a deuses. E o Senhor, com isso, ele se enfureceu. O Senhor, com isso, ele se entristeceu, como ele disse aqui, olha. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele é tardio para irar. Mas quando a ira do Senhor vem, não tem outra opção. A ira do Senhor, ela é manifestada. O que está acontecendo hoje? Quantas coisas estão acontecendo hoje com o mundo, com a população? Acha que Deus está quieto, dormindo? Acha que Deus simplesmente está sentado no trono dele e não está observando cada gesto
que está acontecendo aqui neste mundo? Acha que o Deus de hoje não é o mesmo Deus que deu o juízo na cidade de Nínive? Acha que ele está sentado no trono sem fazer nada? Não, meu povo. O Senhor, ele está dando chance para que nós nos arrependemos. O Senhor está dando chance para que nós nos consertamos, para que nós possamos estar na presença dele e fazer a vontade dele. Mas a forma que nós estamos reagindo, trocando o sagrado por dinheiro, nós estamos adorando o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Nós estamos colocando o dinheiro acima da divindade do Senhor, o nosso Deus. Nós estamos, mediante a situação, né, nos prostituindo com as palavras, com as doçuras, com o que este templo pode nos oferecer. Mas, e a vontade de Deus para a nossa vida, cadê? Cadê a santidade? Cadê a nossa presença? Cadê a nossa consagração? Cadê aonde nós possamos estar presente todos os dias ali, mediante ao Senhor, temendo, glorificando este nome santo? Cadê? Na época, Naum foi levantado para que este povo, aonde já tinha sido alertado por Jonas, aonde o arrependimento veio através de Jonas, e Naum foi levantado para poder falar novamente. E aqui está dizendo, olha só, mas agora quebrarei o seu jugo, de cima de ti romperei o teu laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do seu nome seja semeado. Da casa do teu Deus, exterminarei as imagens de escultura e fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Olha só o que Naum profetizou para aquele povo de Nínive. Olha o que Naum disse para aquele povo de Nínive, onde o Senhor colocou este homem para poder profetizar ali. E Deus, ele derribou aquela cidade, ele destruiu aquele povo, ele destruiu aquela geração, que ninguém do seu nome seja semeado. Ninguém daquela geração ali ia semear. Não ia ter uma geração ali mais em Nínive, por conta da dureza do coração, por conta da frieza, por conta da desobediência, por conta do que eles estavam fazendo, que desagradavam a Deus. E o que nós estamos fazendo, meu povo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Para que nós possamos ainda estar na presença do Senhor, para que o jugo, para que o juízo não venha sobre a nossa cabeça. O que nós estamos fazendo? Pedindo pela misericórdia, pedindo pela graça do Senhor na nossa vida. Que a misericórdia de Deus nos alcance e nos ajude a entender que o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que coloca o juízo, naquela época, é o mesmo Deus que aplica o juízo hoje. E é por isso que nós temos que entender e fazer o que é certo perante o Senhor. E pedir para Ele, porque pelo nosso corpo, pela nossa carne, por nós não conseguimos sozinhos. Nós conseguimos pela misericórdia do Senhor e o Espírito Santo nos ajudando a cada dia a permanecer firme, a permanecer em pé, para que nós não caímos. E é isso que nós temos que ter consciência destas palavras e nos alimentar do que está aqui neste livro. Porque é através dessas escrituras que vem na nossa consciência o que nós podemos e devemos fazer. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos todos os dias estar na presença do Senhor. Tá bem, meus amados? Deus abençoe. Tchau!